Olá, amigos. Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 25 de março de 2021, e nós aqui, mais uma vez, com a nossa última reflexão desta semana. Nossos estudos vão de segunda a quinta-feira aqui no Facebook, mas todos eles podem ser encontrados lá no nosso canal do YouTube, Marina Ferri. Então, aqueles que puderem, que gostarem, vão lá, se inscrevam, deixem um like ou um dislike, porque às vezes não concordam, e também deixem registrado aquele sininho para receber sempre a informação de quando há algo novo. Quando nós fazemos isso, nós possibilitamos que o YouTube mantenha, né, aquela página, aquele canal, aquele local com tudo que a gente vai colocando. E é a benefício de outras pessoas, claro. Porque nós estamos aqui todas as noites juntos, graças a Deus, mas muitos não estão. Muitos só veem depois através do YouTube mesmo. Então fica aí nosso pedido, nossa lembrança aos amigos, se ainda não se inscreveram, vão lá, se inscrevam, é um meio que nós temos e vamos aproveitar então essa oportunidade que Deus está nos dando de podermos fazer alguma coisa melhor por nós mesmos e por aqueles que conosco partilham desta caminhada. Bem, são muitos amigos que estão chegando, depois nós vamos dizer o nosso boa noite. Vamos primeiramente fazer a nossa prece, lembrando que hoje a nossa noite de reflexão é sobre a obra Boa Nova. Nós estamos no capítulo 29, já iniciamos na semana passada com o título Os 500 da Galileia. E vamos dar essa continuidade e, se possível, adentrar o capítulo 30, que é o último capítulo do livro, e mais daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz se derramem sobre nós, e assim tenhamos a consciência iluminada, o coração pacificado, para podermos fazer escolhas mais corretas ao nosso caminhar terreno e viver emoções mais felizes em nossos corações. Que haja sempre a fé e a esperança alimentadas em nossas almas, através do benefício que Jesus, o Mestre amado, nos concede. E assim possamos nós contribuir com outros que necessitam mais do que nós dessas energias benfazejas que aqui recebemos. Que os bons amigos espirituais não nos faltem e que a nossa noite seja proveitosa para a nossa vida. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Vamos cumprimentando então os companheiros, né, que estão conosco aqui, participando. Nós temos Márcia, Rosa, Célia, Júlio, Gil, Dilza, Tânia, Laura, Sandra. Vamos ver, são tantos amigos, Rosângela, Eliane, Jane, Sebastiana, o Marcelo, Terezinha, Carol. Sejam todos bem-vindos, Brígida, Edith, Cláudia Berbari, sejam bem-vindos, Célia, para que nós possamos juntos, né, ter esse boom de vibrações positivas, de vibrações de amizade, de carinho, porque é isso que vai modificando um pouquinho essa psicosfera que nos envolve, nos nutrindo a alma. Nós precisamos disso para força na alma. André Luiz, no nosso lado, daqui a pouco nós vemos nas segundas-feiras, vamos chegar no capítulo que tem o título Amor, Alimento das Almas. Toda essa manifestação de carinho é manifestação de amor. E é isso que alimenta as almas, é que dá força para as pessoas atravessarem os pedacinhos mais difíceis, os momentos mais dolorosos. Então vamos lá, Terezinha, Cidinha, Flávia, sejam bem-vindos e vamos começando as nossas reflexões do capítulo 27. Jesus, ele orientava, aquelas pessoas que estavam ali aos pés do monte, viram Jesus materializado, ouviram dentro da própria mente a voz de Jesus e tudo que ele orientava. Eles foram captando, quer dizer, todos naquele momento funcionaram mesmo como médiuns audientes, passaram a ouvir a voz de Jesus orientando. E nós então
vimos aqui no finalzinho da semana passada, dentro dessas orientações que Jesus falava, né, a todos eles, aos 500 que ele estava, dizendo que eles seriam sim os divulgadores da doutrina, dos ensinos a partir de então. Ele dizia: sereis a união onde houver a separatividade, sereis o sacrifício onde existir o falso gozo, sereis a claridade onde comparecem as trevas, sereis porto amigo onde pairem sombras da desorientação. Então ele dizia naquilo que cada um iria se transformar ou serviria, para quem ele serviria, a quem ele serviria, em que condições ele serviria em nome de Jesus. Então seria assim a união, o sacrifício, a claridade, o porto amigo, tudo isso são momentos de nossas vidas. A Mara, nossa amiga aí, está hoje tristinha, claro, com fatos que envolvem pessoas queridas, a doença que está aí assolando todo mundo. E claro que se um tomba doente, nós temos 1 milhão de preocupações, ninguém é insensível, fica todo mundo muito apreensivo com o quadro que se desenrola e orando e pedindo a Deus e mais a área médica que possa solucionar em breve, as pessoas possam estar de retorno aos seus lares. Então é isso, uma hora a gente é o porto amigo para aquele que está sofrendo, uma hora tem que ser a luz que clareia aquele que está no desespero, na treva do desespero, uma hora tem que ser o sacrifício, onde tantos estão aí menoscabando a vida, e união, onde houver a desavença, a desunião. É a nossa obrigação de cristãos. Jesus ainda continuava: sereis meu refúgio nas mais diferentes e estranhas igrejas da terra. Então ele dizia que ele não era algo limitado a uma igreja, mas em todas as igrejas da terra, ou seja, assembleias, reuniões, grupos de pessoas em oração, em vibração, em cânticos, não importa, em cada uma delas, onde essas pessoas se reunissem, ele disse: sereis meu refúgio. Quer dizer, ele contava com pessoas que abraçavam os seus ensinos para estar em todas as igrejas. Ensino do amor, da justiça e da caridade. É este o ensino de Jesus. Então ele contaria com aqueles, imagine aquelas pessoas que estavam junto dele ali. Ele dizia: não importa onde você for, seja isso, seja um representante daquilo que eu sou. Sereis minha esperança entre as loucuras humanas. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo, de tantas loucuras humanas, o verdadeiro cristão é aquele que verdadeiramente será a esperança do Cristo para esse mundo melhor. Será com certeza a esperança do Cristo para esse mundo melhor. Ele que deverá se resguardar da loucura coletiva que está invadindo o mundo. O verdadeiro cristão há que se resguardar na fé, na consciência contra tudo isso. Sereis a minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. A ciência, ela será sempre incompleta. Não existe uma ciência completa, porque uma ciência, ela trata de um assunto no nível em que ele é possível ser tratado naquele momento. Mais adiante, o assunto pode ser aprofundado, pode ser modificado, aquela ciência ser retificada. Então, ela não é algo indefinitivo. E é por isso que ele fala que sereis a minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Então, esse testemunho da esperança, da fé, onde a ciência diz não tem mais limite, não tem mais fé. Ontem nós contamos aqui a história daquele médico, né, da Paraíba, que o paciente já era tido como terminal, sem solução, sem possibilidade de resolver o seu caso, e ele disse: eu não vou desistir dele. E a fé do próprio médico, somada à fé do paciente e o tratamento que lhe foi oferecido, eles conseguiram recuperar a saúde dessa pessoa. É isso que Jesus está falando. Onde a ciência ainda esteja dizendo não é possível, para Deus é possível.
ela não é o último ponto. Há muita coisa em andamento. Então nós vamos seguir a partir daqui, que esse foi o finalzinho da semana passada. A gente sempre volta um pouquinho para que todo mundo possa tomar pé da situação. Casuco, boa noite. Edna, boa noite. Márcia, Mara, Thelma, Simone, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos continuar com Jesus orientando esses primeiros 500 discípulos que seriam seus trabalhadores. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Porque eles iam para o mundo, eles iam enfrentar o mundo, eles iam por caminhos desconhecidos, eram pessoas simples, não tinham tanta sabedoria, não tinham tanto conhecimento, tanta habilidade, e iriam. Eles vão enfrentar caminhos obscuros e ásperos, coisas difíceis pela frente, mas não tema, não tenha medo, não tenha medo. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Então, o cristão, através da fé, ele se renova, o ânimo se renova. E esse bom ânimo de poder fazer algo melhor, algo que beneficia, é a verdadeira estrela do seu caminho. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Então, o mal, que é a ausência do bem, sempre existiu. Sempre existiu. Porque é a ausência do bem que traz essa qualidade ruim às coisas. E ele diz, ide ao mundo. Então ele não convida um cristão para ficar confinado em algum lugar, para se excluir da vida em sociedade, se excluir do mundo, se isolar. Não é isso que ele pede. Ele pede que o cristão esteja no palco da vida, né? Que ele esteja atuante. Então ele diz, ide ao mundo, porque onde é que ele vai servir? Se ele vai ficar trancadinho num local onde todos estão só orando, só pedindo. Qual é a vantagem? Tem que ir lá, é a linha de frente ao mundo, onde há as dificuldades. Então, ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. É uma luta. É uma guerra, e nesses últimos tempos, em vias de regeneração, de início de um processo de regeneração, nós estamos vendo declarada esta guerra entre o bem e o mal na face da Terra, na face do planeta. Não é Brasil, não é a nossa cidade de Taubaté, não, nem nosso estado de São Paulo. É o mundo. Há uma guerra declarada entre o bem e o mal, entre aqueles que querem fazer o bem e aqueles que trazem consigo a ausência do bem, porque o mal é a ausência do bem. Não pensam no bem, não agem no bem, não colaboram no bem para todos, para si e para todos. Para si, muitos deles querem colaborar num ato de extremo egoísmo, mas não para todos. Aperfeiçoemo-nos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai em obediência feliz à sua vontade augusta. Então existe da parte do Pai, existe da parte de Deus, a vontade soberana e contra isso nada vai conseguir impedir, porque a vontade de Deus é a lei, que é a implantação do amor na face da Terra e uma vida feliz para os habitantes do planeta. Quanto tempo vai demorar, não sabemos. Mas esse é o destino do nosso planeta. Então ele diz aqui, aperfeiçoemos a nossa escola milenária. Então a nossa escola milenária é o planeta. Nós temos que trabalhar na Terra, enquanto aqui encarnados, para que ela se melhore. Tudo que nós pudermos fazer para que ela se torne um local melhor para as criaturas, nós estamos colaborando e aperfeiçoando esse planeta. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária. Nós temos compromisso com o planeta. O nosso compromisso não é só com a nossa programação individual reencarnatória, mas nós temos compromisso com programação coletiva na Terra. Por isso que quando vem dificuldades como essa da pandemia, é uma provação coletiva. É teste de uma coletividade, e agora
não de uma coletividade pequenininha. Nós estamos vendo que é de toda a humanidade terrena. É a maior coletividade na face do planeta. E nós estamos dentro desta aprovação para colaborar que esta coletividade se torne algo melhor. E era isso que ele pedia: aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai. Quando as coisas estiverem acomodadas, rearranjadas, onde os bons tiverem feito grande parte da tarefa de melhoria do planeta, aí será implantada e posta em prática a lei do amor. Esse é o mundo de regeneração que nós estamos aguardando. Para depois o mundo feliz, onde não só implantou-se, mas vivencia-se a lei do amor do Pai. Então, neste momento, é um momento de suar, de fazer acontecer, para que essa lei possa ser interpretada e colocada em prática, essa lei do amor, a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Aí nós estamos vendo algumas coisas acontecendo por conta do quadro que estamos vivendo. Por exemplo, pessoas de vida comum, pessoas comuns, nada excessivo, mas que se solidarizam com a dor do outro e promovem, então, cestas básicas, mesinhas de frutas e verduras para quem esteja necessitado poder carregar. É aquele lá da padaria que coloca alguns pães para que o outro leve. Então, nós estamos vendo uma rede de solidariedade se formando, de solidariedade com a dor alheia, que é um exercício dessa fraternidade que muitas vezes as pessoas passavam em branco, não percebiam. Agora os olhos estão mais atentos e a vontade de colaborar e a consciência de precisar ajudar parece que está chegando às consciências encarnadas a fim de que possa ter essa ajuda mútua na face do planeta. E assim vão descobrindo caminhos de socorro, de ajuda. Nós vimos aqui um prefeito de Aparecida do Norte, desesperado em algumas entrevistas que ele deu no início da semana, chorando e pedindo que o povo de Aparecida do Norte, que vive essencialmente do comércio religioso e do turismo em torno ali da padroeira do Brasil, né, de tudo que envolve, eles estavam passando extremas necessidades. E se eu não tenho mais, de onde tirar? No meu município, as pessoas estão com fome. E hoje nós vimos em resposta disso, 17 caminhões do Exército Brasileiro, levando comida, se não me engano, foi aqui não sei se foi Ribeirão Preto, alguma coisa aqui, somado ao CEAS em São Paulo, e na parte da manhã entregaram 200 toneladas de alimento para o prefeito distribuir então com as pessoas do seu município que estão passando necessidade. Talvez se nada disso estivesse acontecendo, ninguém ia se lembrar. E talvez nem esses que hoje estão necessitados de pedir e que não são habituais da mendicância e do pedido, talvez eles eles estejam aprendendo a serem mais precavidos. Sabe, porque às vezes a pessoa acha que nunca vai faltar a fonte de onde ela arrecada seus bens e ela não se precavê e não se envolve muito com isso porque a materialidade fala muito alto. Todos estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo alguma coisa com este momento das nossas vidas. Jesus falava isso aquelas pessoas já naquela época, dizendo desses acontecimentos todos que elas enfrentariam e que ele conta com os cristãos para melhorar a vida no planeta a fim de que o melhor possa se realizar, mas é preciso ter uma infraestrutura montada no código de moral das criaturas
para que se desenvolva a segunda parte do seu planejamento para esse mundo de regeneração e mundo feliz. Então são coisas que nós estamos aqui em pleno andamento. As pessoas olhavam Jesus extasiadas, estavam caladas, sorvendo desses seus ensinos. Observavam o mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Então ali eles estavam vendo Jesus como que ascender, subir, após todas as orientações que ele deu. No Monte Galileu, 5 centenas de corações, então são os 500, palpitavam arrebatados por intraduzível júbilo. Imagine o que era ouvir essa orientação de Jesus e eles com aquela sede de saber e de cumprir o pedido do mestre, como essas almas estavam se sentindo fortalecidas, iluminadas, dispostas aos grandes sacrifícios que nós vemos que fizeram. Velhos, trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. As pessoas se uniram, as pessoas se juntaram para atender ao pedido do Cristo. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se a filhas e netas, jovens e ditosas, e iam em grupo, mulheres, homens, todos se apoiando mutuamente, indo para a vida, porque saíam do local onde o Cristo estava, todos municiados de uma energia saudável para levar as outras criaturas. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam-se felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Vejam que aqui nós temos romanos, judeus, ricos e pobres, todos se solidarizando. É isso que eu disse, que nós estamos vendo já acontecer diante do quadro atual. Pessoas de todos os tipos se juntando para alguma coisa melhor, para socorrer aquele que está passando por mais dificuldade neste momento. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Pedro era o líder. Eles se juntaram então a Pedro e choravam ali, emocionados, cheios de esperança dessa vida melhor. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da coletividade terrestre, sob a inspiração de Jesus Cristo. Então foi depositado para aquelas almas um crédito de trabalho, um trabalho na evangelização do Cristo, dos ensinos do Cristo para a humanidade. E a partir dali começa esse trabalho de evangelização. Então, o que é a evangelização? Muitas vezes as pessoas confundem evangelização com a questão de uma catequese ou uma decoração de determinados ritos, determinadas orações. Não, evangelização é mais do que isso. Isso é uma parte, isso faz parte da tradição dessa ou daquela filosofia religiosa que a pessoa abraça. Mas a evangelização cristã é levar os ensinos de Jesus na linguagem que o outro possa entender a beneficiar a sua vida, com mudanças que Jesus gostaria que fizéssemos. É levar luz. Por isso que ele diz, é ser a luz nas trevas, é ser o porto seguro para aquele que está em dificuldade, é a mão amiga que ampara. É isto que Jesus pede. Isso é levar o evangelho. Não só com palavras, mas com atos. E é assim que se evangeliza. Vamos lá, que ainda tem um punhado de amigos que chegaram aqui. Silvia, Sônia Maria, Maria Leia, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? E é uma alegria estarmos juntos sempre. Então, continuando a relação de Jesus com esses 500 primeiros trabalhadores que ele está amealhando,
Mal sabiam que a palavra do Mestre alcançaria o século do porvir. Eles não tinham ideia que aqueles ensinos, aquelas palavras que eles ouviram de Jesus, aquilo que alguém registrou na mente e depois transcreveu para algum pergaminho para mandar para o outro, aquela divulgação que eles iniciaram, mal sabiam eles que aquilo tudo ia atravessar séculos do futuro. 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Percebam bem, são 20 séculos que já se passaram. 21 séculos nós já estamos atravessando. E o ensino de Jesus, aquele momento está registrado. E nós estamos falando dele hoje. Como se estivesse acontecendo aqui, agora, nesse instante. Eles não tinham ideia, talvez, da força das palavras de Jesus, do testemunho de Jesus, da orientação e do trabalho que eles começavam ali, porque graças a eles é que nós pudemos receber todas essas informações. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diferentes climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Não importa, por isso que Jesus disse que eles estariam nas mais diversas igrejas. Eles o representariam nas mais diversas igrejas. E ele já disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então não importa onde estejamos, em que raça, em que sociedade, em que filosofia religiosa que nós estivermos abraçando, importa o que estamos fazendo ali, qual é o testemunho que estamos dando ali, qual é a cartilha que estamos seguindo naquele local, o que é que nós estamos levando para colaborar com aquela comunidade em que estamos inseridos, em que abraçamos como bom para a nossa vida. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Testemunho difícil, porque esses aqui todos, ou a grande maioria deles, as mortes foram mortes terríveis, de perseguições, de prisões, de sacrifícios, de dores, de angústias vivenciadas, almas muito fortes que aguentaram isso para levar o ensino de Jesus. A gente pode se perguntar, meu Deus, será que se fosse comigo, eu ia falar de Jesus ali na arena, ali diante daqueles que iriam zombar, ali diante daqueles que poderiam de alguma forma me agredir? Será que eu teria essa coragem toda? Eles tiveram e deram esse testemunho. Onde estavam? Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignação. Quando Joana de Cusa, Joana, esposa de Cusa, que era um procônsul, ela e o filho foram presos porque eles tinham abraçado o cristianismo, as ideias do Cristo, ainda aquele cristianismo primitivo, não havia essa estrutura de igreja feita em nome de Jesus, mas eram os seus ensinos, os primeiros cristãos. Eles foram levados ao circo das feras. E nesse circo das feras em Roma, provocado pelos romanos, criado pelos romanos, está lá o Coliseu em pé até hoje para a gente ver o que era. Basta olhar para aquilo e imaginar aquele local cheio de pessoas aplaudindo e naquela terra, naquela arena do meio, as feras dilacerando corpos, pessoas em chamas, um espetáculo dantesco para os nossos olhos. Mas Joana de Cusa, na hora em que do suplício final, o filho está amarrado junto dela, o rapaz, e ele pede, mãe, abjura, quer dizer, desiste do Cristo, nega. E ela disse que não, ela não negaria, ela se manteve firme e ambos pereceram naquela arena. Será que nós nos manteríamos firmes nesse nível?
Na menor coisinha nós já estamos desistindo. São coisas que a gente vê que graças a essas almas muito fortes na fé, nós hoje estamos aqui aproveitando. Nós estamos recebendo tudo isso para aplicar em nossas vidas e na sociedade em que estamos vivendo. Assim, continua a narrativa de Humberto de Campos. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é a união de união e de amor, de fraternidade e de concórdia. Então, aquele que abraça verdadeiramente a Jesus, aos seus ensinos, é esse que vai dando esse testemunho de lutar pela união das criaturas, pela concórdia, pela fraternidade, pelo amor na face da terra. Ele está trabalhando nessa frente de trabalho a todo custo para levar essa grandeza de vida às criaturas. Continuava a narrativa a nos dizer, na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, aqueles que estavam junto de Pedro e mais esses que estavam ouvindo Jesus, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente de redenção dos espíritos mais empedernidos. Veja que o trabalho dessas grandes almas, as almas que verdadeiramente cristãs, não se restringe apenas à vida física. Eles estão também acudindo no mundo espiritual todos esses necessitados, desamparados, descabeçados, que estão em situações aflitivas, para recolher essas almas para Jesus, para o bem, para a paz, para a luz. São eles que trabalham o tempo todo acudindo a essas necessidades. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus. Não são reconhecidos na terra, não são valorizados. Poucos, muito poucos, são lembrados, valorizados, olhados com um pouco de carinho. Às vezes são chamados até de loucos. Essa criatura é insana, querer fazer um mundo bom. Olha o mundo como é que está, nunca vai conseguir. São coisas que nós ouvimos, que nós vemos, que nós percebemos, está ali. Mas eles estão edificando no silêncio a grandeza do reino de Deus nos países do coração. Essa edificação não é de tijolos. Por isso que Jesus disse que a igreja dele, quando ele fala a Francisco, edifica a minha igreja. E Francisco se preocupa em colher pedras pelas ruas para levantar uma igreja, assim, uma construção que pudesse abrigar as pessoas e fazer ali os ritos da igreja católica que ele abraçava. E há uma luta muito grande, consegue edificar a igreja, mas quando a igreja está pronta e vão celebrar lá a primeira missa, Francisco, que está assistindo, ele ouve novamente a voz: Francisco, edifica a minha igreja. E aí ele olha para tudo aquilo recém-construído e diz: não era isso. É aí que Francisco sai verdadeiramente pelo mundo, edificando a igreja do Cristo no coração das criaturas. Era esse o grande trabalho e é esse o grande trabalho do cristão. Ir devagarzinho, pedrinha sobre pedrinha. Não se edifica da noite para o dia e não se começa uma construção do telhado para o alicerce. Nós não podemos querer começar algo para uma criatura que está totalmente desvinculada de tudo isso com as grandes lições de morais. Não adianta. Nós não vamos conseguir nada. Porque com ela tem começado a primeira pedrinha do alicerce. Do alicerce.
Sabe, aquela primeira pedra que é colocada, quando Jesus se refere a Simão Pedro, que ele é, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e ele entra com uma pedra de arrimo, uma pedra de força que sustenta uma parede, é o trabalho dele, de Pedro, ele é esta pedra, e Jesus precisa então que cada um se transforme numa pedra da edificação do bem. E para aqueles que estão carentes de edificação, não adianta querer começar pelo telhado. Nós vamos ter que começar nas pedrinhas do alicerce, gota a gota, devagarzinho, para ir levantando a parede, para ter a condição de uma edificação firme depois. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam então edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos. E continua então Humberto de Campos, instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formando a caravana sublime que nunca se dissolverá. A caravana do Cristo nunca vai se dissolver. Ela começou naquele momento em que ele orientou. E ela vai continuar em todo lugar. Essa caravana que era de 500, está em quantos bilhões de pessoas na face da Terra? Vejam, ela não vai desaparecer. Basta que cada um de nós continue levando as suas pedrinhas, os seus tijolinhos na edificação do bem. Ela não vai se dissolver, porque Jesus é o governador planetário, é o nosso modelo e guia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por essa razão, não se dissolverá. E a lei de Deus é que vai reger todos os fatos. Ele é o enviado divino para todos nós. Então, nós temos que fazer o melhor. A Cidinha está lembrando aquela frase, né? Que é a mesma frase que Irmã Dulce usou, Madre Teresa, Francisco de Assis, foi ele o primeiro, dizendo: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Por isso que evangelizar não é o livrinho da catequese, de qualquer doutrina, não é. Evangelizar é exemplificar as lições de Jesus. Se for necessário, para que o outro entenda um pouquinho mais, use as palavras para que ele possa entender. Minha gente, esse capítulo 29 se encerra aí. E nós vamos iniciar o capítulo 30, que é o último capítulo desta obra, né, da obra Boa Nova de Humberto de Campos. E pensando um pouquinho qual seria, assim que encerrarmos mesmo a obra, mas nos antecipando a isso, como vamos entrar no último capítulo, a sugestão nossa é esta aqui: Vidas Vazias, de Divaldo Pereira Franco, e do espírito Joana de Ângeles. Nós acabamos de falar da Joana de Cusa, lembram-se? Que dizem ser a mesma criatura. Então está aí. Vidas Vazias, aqui apareceu um pouquinho invertido o nome, né? Aquela questão do espelho que às vezes a gente tem que mudar e eu não mudei. Mas a obra será Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através de Divaldo. Assim nós vamos fazer uma reflexão sobre nossas vidas, né? Deixamos um pouquinho essa questão da época do Cristo, até porque na quarta-feira nós vamos continuar com as nossas reflexões do Evangelho nas obras de Emmanuel. E na terça-feira, assim que acabe o Livro dos Médiuns, que também está no fim, nós iniciaremos o estudo do Evangelho. Por isso que nós vamos, né, fazendo uma coisa de cada vez, se Deus quiser, vamos levar em frente. A intenção de fazermos Vidas Vazias é porque esta obra nós adquirimos há 1 ano atrás, seria a nossa próxima obra de estudos no centro. Então, muitos dos amigos que estão aqui já têm essa obra. Quem não tem, adquira, porque é uma obra muito boa. São
textos referente a situações da nossa vida, o rancor, a alegria, a felicidade, a tristeza, a angústia, o ódio, enfim, são análises de Joana de Ângeles. E aí nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre tudo isso com a nossa limitada condição, mas vamos refletir sobre isso, porque essa obra nós ficamos pendentes. E agora, dívida não é bom a gente ter, é melhor a gente saldar. Era o nosso compromisso e vamos honrar o nosso compromisso aproveitando. Mas vamos ao capítulo 30. Me permitam só. O entusiasmo pelo capítulo 30 é porque ele tem como título Maria. Aí a gente tem que parar, respirar fundo, porque a história é linda. E eu já posso dizer àqueles que desejarem, lá no YouTube, no nosso canal Marina Ferri, tem a palestra Maria, Mãe de Jesus. Nós usamos parte disto aqui, desta obra que estamos vendo do Boa Nova e outras obras para compor essa palestra Maria, Mãe de Jesus. Então lá nós vamos ter mais oportunidades de conhecer um pouco mais de Maria, Mãe de Jesus. Esse capítulo inicia-se num momento muito triste, quando Maria está diante da cruz, vendo a agonia do seu filho. Quando eu penso nisso, minhas lágrimas vêm, porque a dor dessa mãe devia ter sido algo assim terrível, que não dá para a gente mensurar. E diz então Humberto de Campos, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão, uma impressão que o mundo jamais esqueceria. Indelével, isso não se apaga. Uma impressão que não se apaga. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amargurosas recordações. É interessante, porque Maria tem o mesmo comportamento do que qualquer um de nós diante do passamento, do desencarno, do falecimento, como queiram chamar, de um ente querido. Nesse momento de despedida, e que infelizmente muitos, pela condição atual, não estão podendo ter essas lembranças dos fatos vividos, todas elas vêm à tona, chegam à tona. Então, por conta disto, é que Maria agiu como qualquer ser humano, recordando tudo o que ela podia lembrar de Jesus naquele momento. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. E as lembranças foram vindo. As circunstâncias, primeiro as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe foi anunciado. Ela lembrou lá, ela pegou o primeiro momento em que foi anunciado o nascimento dele. Ainda não havia a gravidez. Ela estava recebendo o anjo Gabriel anunciando a Maria. E a coisa mais interessante que eu vi hoje, quando eu estava preparando isso, estudando, olhando, é que hoje, para a Igreja Católica, 25 de março, é o dia da Anunciação. Há toda uma comemoração para este fato, a Anunciação. E é exatamente neste dia 25 de março que nós estamos aqui fazendo esta homenagem à Anunciação de Jesus. Vejam que coisa maravilhosa! Não podia ser outro dia. Nosso estudo não poderia ter começado nem na semana passada e nem na semana que vem. Falar de Maria teria que ser hoje. Dentro do nosso espaço do hoje. Então nós vemos que essa festa da Anunciação ocorre na Igreja Católica na data de hoje.
Qualquer um que for ao calendário, 25 de março de 2021, a Anunciação, a festa da Anunciação. Esse fato, a Anunciação, aquilo que foi anunciado a ela lembra desde esse momento, esse fato está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 8. Então está ali a conversa dela. Maria é visitada por um anjo, Gabriel, ele que se apresenta a ela. Nós temos algumas coisas a respeito de Gabriel, que em outra oportunidade a gente conversa. E nesse instante, ele faz uma saudação a Maria. Então, em algumas traduções, nós vamos achar a expressão de Gabriel assim: Ave Maria, ave, que é salve Maria. Mesma expressão. Então, o que é registrado na Bíblia? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí nós vamos ver que a anunciação de Maria, estas palavras, são aquelas que compõem a prece conhecida por todos como Ave Maria. A primeira parte da prece é exatamente a anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E aí vem a parte falando, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É toda a anunciação. Quando nós fazemos uma Ave Maria, nós estamos nos ligando à Mãe Santíssima e enaltecendo o momento da anunciação da chegada de Jesus. E às vezes a gente vai dizer, a Maria cheia de graça, Senhor convosco, e vai que nem um trem de ferro. A gente não para pensar nas palavras que estão ali compondo esta oração. Porque são duas partes, a Ave Maria, depois quando fala Santa Maria, que esse santa já é por conta de outras coisas, mas que é depois um cânon, é um cântico a ela. As duas coisas estão na Bíblia. Quem compôs a prece para nós juntou esses dois momentos de Maria para fazer essa prece. Então essa prece é uma prece tão importante quanto a prece que Jesus ensinou do Pai Nosso. Porque ele ensinou a prece universal do Pai Nosso. E os cristãos, eles vão fazer esse agradecimento a Maria, lembrar esse momento do registro da chegada dele. Então, cada vez que estamos falando disso, nós estamos nos vinculando à mãe de Jesus, a Maria, mãe de Jesus. Neste momento especial da visita de um anjo. Olha que momento sublime que está sendo ali mostrado para nós. Então, a Bíblia registra, nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 28, salve agraciada, quer dizer, salve Maria cheia de graça, cheia de bênção. O Senhor é convosco, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E nós fomos lá para o versículo 31 e 32, porque eu digo para vocês que sempre eu procuro os versículos que a mim dizem alguma coisa importante neste momento. De teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Antes dela estar grávida, ela já tinha o nome para dar ao seu filho, porque um anjo disse quem ele seria. De seu ventre, diz ele, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Em algumas traduções é de Emmanuel, que significa o iluminado. Então são variações de nomes que no fundo vão significar a mesma coisa. O iluminado, o Messias, o Mestre, o ser maior. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Filho de Deus, ele é chamado Filho de Deus. O Verbo divino, por conta disso, assume a natureza humana, sujeitando-se
ao tempo e ao espaço. Então, a partir do momento da gestação e do nascimento de Jesus, e a Bíblia fala uma coisa interessante que eu lendo hoje, aí que eu parei para pensar, vê como a gente aprende a cada instante. Dizia assim, e no 6º mês, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que fez a anunciação. Como o Yom Kippur é a festa do judaísmo que comemora Ano Novo, e essa festa é em setembro, se nós contarmos de lá para cá, abril, nós vamos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é o 6º mês. Março, abril, porque a festa é lá, entre março e abril seria esse 6º mês, onde houve a anunciação. Bate certinho, é que a gente vai pelo nosso calendário e quer contar de janeiro a junho, e não é, antecede um tanto. Por conta disso, diz que a partir daí Jesus estaria sujeito, ele estava se sujeitando ao tempo e ao espaço terreno, um corpo físico como de todo mundo, sujeito às dores, às dificuldades, às limitações, às necessidades, era sujeito ao tempo e ao espaço. Eis aqui a serva do Senhor, foi a resposta dela. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela confia tão plenamente, porque ela, de início, ela tem aquela fala onde ela diz, mas como será isso se não conheço homem algum? Porque Maria, quando o casamento lá no judaísmo, na época de Maria, por isso que eu disse, assistam a palestra lá no YouTube, Maria, Mãe de Jesus, que a gente tem a oportunidade de explicar isso. Ele era um cerimonial, nós chamamos de noivado e casamento. Né? A nossa tradição hoje encurtou-se noivado, namoro, casamento, tudo encurtou. Mas há um tempo atrás a gente namorava muito tempo, ficava noivo também muito tempo para depois se casar. E esse período do noivado e casamento para nós, aquela mulher que estava noiva daquele homem já era chamada de esposa, embora ela não coabitasse com ele. Ela era esposa, mas não tinha coabitado com ele. Por isso que ela diz, mas como posso eu, se não conheci homem, eu não coabitei com um homem. Ela estava noiva de José. Ela não tinha coabitado com ele. Então são fatos interessantes, mas que geram polêmica, conversa, etc. Vamos continuar com a narrativa que ainda Humberto de Campos traz a respeito de Maria. Nós temos esse parênteses para lembrar que hoje é o dia da Anunciação, né? Essa homenagem a Maria. A amizade de Isabel, as profecias, ela foi lembrando, ela lembrou daquele momento da Anunciação. Depois ela lembra da amizade de Isabel, que era prima dela e mãe de João Batista, e que estava grávida de João Batista. Tanto que ele é 6 meses, mais ou menos, mais velho que Jesus. São primos irmãos. Então, ela tinha o apoio de Isabel, mãe de João. Ela lembra-se de Simeão. Simeão era um idoso, um dos profetas sem grande importância, sem grande relevância, mas por ser um ancião, era sempre respeitado, e ele estava sempre ali por perto do templo. Quando Jesus é levado ao templo, ainda bebezinho, para a primeira apresentação, Simeão, na saída, está ali na porta, e ele vê Maria e José, e ele se aproxima para ver Jesus. Ele se encanta com o menino, e a frase final dele para ela, registrada em Bíblia, é de que ele já podia morrer feliz, porque ele tinha visto o Senhor. Mas ele faz ali uma previsão, né? Ele faz ali um alerta para Maria. Então, há um estudo que fala das 7 dores que Maria viveu. E a primeira dor é esta. A primeira dor é este encontro com Simeão. Ela leva um baque, porque ele, ao vê-la, diz assim, e isso está também no Evangelho de Lucas, vejam que não é uma história criada por nós.
capítulo 2, versículos 34 e 35. Ele diz: eis que esse menino está destinado a ser queda e elevação de muitos em Israel. Jesus viria derrubando muitos, como derrubou, e viria levantando muitos, como ele levantou, mudando o quadro. Então ele será queda e elevação de muitos em Israel. Ele ia mexer com toda a estrutura. E para sinal que é contraditado, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos. Revelados os pensamentos de muitos. Eu achei extremamente interessante que ele diz assim: e para sinal de que é ele mesmo, esse enviado, esse filho de Deus, com uma qualidade fantástica, ele será contraditado. Haverá embate, haverá contradita na sua palavra, discussão, e ele provocou tudo isso. Justificando, sim, que o seu pensamento entrava em conflito, o seu pensamento levantava uns, derrubava outros. Então ele vai ser contraditado, isso é um sinal de que é ele mesmo. A fim de serem, mas havia uma razão para essa contradita, essa discussão, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Então é quando vemos ensinamentos de Jesus e vemos serem torcidos, distorcidos, serem combatidos. Nós estamos num momento na humanidade em que as pessoas querem tirar Jesus de cena. Muitos querem tirar esses ensinos de cena, querem tirar Jesus da vida das pessoas, a religião, a fé. Então ele está sendo contraditado até hoje por muitos. Isso é que prova a veracidade dos fatos que ele trouxe, das palavras que ele trouxe. Mas seria contraditado, a fim de que corações, pensamentos de muitos corações na face da terra fossem revelados, porque agora é que a gente vê quem é do bem e quem não é do bem. Quem está à direita do Senhor e quem está à esquerda do Senhor. É agora, nesse momento. De acordo com esses comportamentos que nós estamos vendo, é que nós vamos... Lembra do joio e do trigo? Das ovelhas e dos bodes? Ele alertou sobre isso. Estava aqui. Então foi a primeira dor. É tida como, na Bíblia, a primeira dor das 7 dores de Maria. Essa é a primeira dor que ela passa. Porque imagine o que é dizerem, que o seu filho vai crescer, que ele vai causar confusão, que ele vai sofrer na mão das pessoas. Então diz, e ele alerta, neste momento, a última frase, que está no versículo 35 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, Simeão diz a Maria, e a primeira espada transpassará a tua alma. Por isso que tem aquela imagem na Igreja Católica, Nossa Senhora das Dores, são as 7 dores, e ela tem a espada cravada. A primeira espada transpassará a tua alma. Então, ali, naquele momento, ela recebe a primeira estocada. Mulher forte, ciente do seu papel. É este um momento precioso, mas nós vamos só adiantar o fato de que ela lembra da amizade de Isabel, lembra das profecias do velho Simeão, que falou a respeito do filho, e tudo ela viu acontecer, ela estava diante da cruz lembrando disso, e ela vai reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida, que mesmo nos momentos mais difíceis, ela teve um amparo divino. Deus não lhe faltou. Em momento algum do seu existir, Deus lhe faltou. A força veio até ela, o amparo veio até ela, a luz veio até ela. Então, ela reconhece que em todos esses momentos que ela está lembrando da trajetória da vida de Jesus, dos seus pouco mais de 30 anos, ela relembra todos esses fatos e vai então percebendo que nunca Deus a abandonou. Nós vamos ter que parar aqui, deixando para a semana que vem. Falar de Maria é uma coisa especial. E, portanto, para encerrar essa nossa semana
E nesse dia, relembrando a anunciação de Jesus, que ele viria para nos ajudar, para nos iluminar, para trazer a esperança ao nosso coração, nós vamos aquele poema que tem na obra Parnaso de Além Túmulo, que se chama Ave Maria, pedindo que a Mãe Santíssima interceda por este país, pelo mundo, pelos governadores de todo o planeta, os governadores materiais que estão aí, para que as suas consciências se iluminem, abrandem seus corações, tenham escolhas mais felizes para que o povo sofra menos, que as pessoas se acalmem, que elas entendam que têm responsabilidade na vida como um todo. Então que Maria vele por nós. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da verdade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Deus abençoe a todos, que Maria ore por nós, que Jesus adentre cada lar e que haja paz. Bom fim de semana a todos. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta. Um abraço, fiquem com Deus.